Olá meus amigos, nesse quarto dia de data FIFA e finalmente o primeiro dia com jogos de seleções, nós temos a Nations League, que é basicamente a forma que a UEFA conseguiu fazer para que os amistosos fossem mais, vamos dizer assim, atrativos, né? Pegou ali alguns amistosos nada a ver, juntou uma galera de força semelhante, dividiu em várias divisões dentro da Nations League e criou a Nations League. Então nós temos na Nations, na Liga A da Nations, Portugal e Croácia, temos Sérvia e Espanha, temos Dinamarca e Suíça, Escócia e Polônia. São jogos já bem atrativos. Aí, quando a gente vai descendo, né, Série C da Nations, Série D da Nations, não é tão atrativo. Então, dá para deixar como complemento, mas a gente vai falar sobre eles também. Na parte mais da tarde e noite, nós temos eliminatórias da América do Sul, que muito interessa, obviamente, o nosso cenário aqui, o Brasil. A Bolívia enfrenta a Venezuela, que é uma grata surpresa, a gente vai falar sobre isso, e a Argentina, bicampeã da Copa América, né? Vai muito bem, obrigado nas eliminatórias, enfrenta o Chile dentro de casa. E mais à noite, nós temos Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo isolado entre Cuiabá e Juventude, e também um jogo da Série B entre Paysandu e Amazonas. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira de jogos finalmente de seleções, dia 5 de setembro. Vamos começar o nosso planejamento falando sobre a Nations. E obviamente você deve estar pensando, poxa, mas eu não faço ideia do que fazer nesses jogos de seleções. Bom, primeiro de tudo, não se sinta obrigado a fazer nada, né? A data FIFA, ela é conhecida principalmente pelos resultados ruins que ela pode proporcionar, pela falta de informação que a gente pode ter, né? Principalmente se tratando de um início de competição, porque a Nations está no início. Porém, eu imagino que você saiba disso, eu também não tenho muito mais informação que você, então a gente vai colher essas informações juntos, pelo menos na Nations. Na América do Sul a gente tem várias informações, porque as eliminatórias da América do Sul já estão rolando há muito tempo. Mas na Nations a gente vai colher as informações juntos. Estamos juntos nisso, beleza? Antes da gente começar, seu like no vídeo, se você puder, me ajuda muito. E, obviamente, fica o convite para você se inscrever no canal. Essa é uma semana de data FIFA que não gera muito interesse, então o YouTube não divulga muita coisa. O seu like vai acabar ajudando bastante. Fechou? Vamos começar falando sobre os jogos da Série A da Nations, que é onde de fato a gente tem mais liquidez, que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, que a gente conhece mais os jogadores. São jogadores que jogam em equipes mais top da Europa, então fica um pouco mais acessível. É claro que conhecer um jogador no seu clube não necessariamente faz com que a gente conheça a importância dele numa seleção, mas já ajuda um pouco, né? Vamos começar fazendo o nosso pente fino aqui nesses jogos da Série A. Vamos começar com Escócia e Polônia. Lembrando, todos os jogos no mesmo horário. Já é um primeiro perigo, né? Acompanhar 4 jogos ao mesmo tempo, eu sinceramente já fiz muito isso, mas não aconselho. Né? Faço o que eu falo e não o que eu faço. Por quê? Porque é muito prejudicial para controle do trade, de apostas e principalmente parte emocional. Antigamente já me vi fazendo 5, 6 jogos ao mesmo tempo na Alemanha. Hoje em dia eu não tenho condição de fazer mais do que um. O tempo vai passando, a idade vai chegando, a paciência também ela vai ficando mais acentuada, porém a parte emocional ela exige uma tranquilidade um pouco maior. Então eu hoje prefiro perder oportunidades não olhando para outro jogo enquanto eu estou olhando para um jogo só. Antigamente eu tinha a sensação de que se eu colocasse todos os jogos na minha tela, se eu tivesse um monitor grande, se eu tivesse investido em stream, se eu tivesse uma internet muito boa, eu conseguisse assistir todos os jogos que estão passando naquele momento, eu tinha a ideia de que eu seria mais lucrativo, porque eu poderia aproveitar todas as oportunidades. Faz um pouco de sentido na nossa cabeça quando a gente quer investir nisso. Mas de alguém que já está aqui há algum tempo, sinceramente, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, foi quando eu comecei a reduzir a quantidade de jogos que eu trabalho. E começar a entender ou deixar ir as oportunidades que não eram para mim. Se está acontecendo no outro jogo e eu não estou vendo aquele jogo desde o início, é melhor deixar para lá. E fazer o jogo que eu estou fazendo aqui nesse momento, focado, se de fato eu não encontrei oportunidade e não cliquei em nada, também foi um trabalho. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. E eu prefiro seguir dessa maneira, tá? Então a época que eu mais tive resultado e que estou tendo é quando eu reduzi o número de jogos. Reduzi de novo meus monitores, era muito grande, agora tá pequenininho, a quantidade de jogos que eu assisto em simultâneo. Então, desses 4 jogos da Nations, pode ter certeza absoluta, provavelmente eu vou focar em um jogo só, tá? Mas se você quiser acompanhar os 4, 3 ou 2, é por sua conta.
Vamos falar sobre todos eles. Beleza? Começou agora a Nations. Que tipo de informação a gente tem? Vamos primeiro olhar para o que aconteceu antes disso, né? Que é o mais importante. Vamos dar uma olhada nos jogos que antecederam essa competição ou nas competições que antecederam essa competição. Vou começar aqui pegando os jogos da Escócia, né? E também da Polônia. Vamos fazer isso juntos. Não tem problema nenhum. A Escócia, ela disputou a Euro de 2024 e na fase de grupos, como vocês podem ver aqui, a Escócia ficou na última colocação. Alemanha, Suíça, Hungria e Escócia. Ela tomou uma goleada na estreia para a Alemanha, se não me falha a memória. Depois ela empatou com a Suíça e ela perdeu para a Hungria no finalzinho, já no jogo de classificação ali, ó. Ela acabou perdendo para a Hungria lá no final. Tá aqui o gol, ó. Foi até um jogo bem maluco. Empatou com a Suíça aqui e perdeu para a Alemanha de 5-1. Perceba que contra uma seleção bem forte, ela jogou de maneira mais reativa, mas não deu certo. A Alemanha foi muito bem na marcação-pressão, neutralizou a saída de bola e empilhou gol para cima da Escócia. Contra a Suíça, já foi um jogo mais difícil de dizer laicar, né? Mas ainda assim um jogo onde a Escócia participou um pouco mais do jogo. Mas olha isso aqui, ó. O gol da Escócia, visivelmente, ele foi marcado num momento bom da Suíça. Você vê que não tem nem barrinha aqui da seleção da Escócia. Isso quer dizer que foi um gol que a gente costuma carinhosamente chamar do bumbum, da bunda, um gol espírita, um gol de contra-ataque, um gol que muita gente tomou, né? Então já é uma pequena característica. Contra a Hungria, um jogo onde a Escócia precisava mostrar mais, não conseguiu e acabou perdendo no final. Então foi uma Euro bem fraca da equipe da Escócia. Curiosamente, a Escócia veio nas eliminatórias da Copa de uma maneira muito boa. Então ela veio para a Euro com uma... Eliminatórias da Copa não, foi eliminatórias da Euro, né? A eliminatórias da Copa foi outra. Aqui, ó, eliminatórias da Euro. Curiosamente, nas eliminatórias da Euro, a Escócia foi muito bem. Foram 17 pontos conquistados, 5 vitórias em 8 jogos e apenas uma derrota. E isso elevou a expectativa da Escócia num grau muito alto e a Escócia acabou não entregando, né? Então, as características que a gente tem aqui, por exemplo, pegando o jogo da Escócia contra a Noruega em casa, um jogo 3-3, dá pra gente perceber que a Escócia foi um pouco mais agressiva nesse jogo, jogando dentro de casa. Aqui fica mais fácil, né? Porque esse jogo vai ser em casa, então aqui fica mais fácil nas eliminatórias perceber como que é o comportamento. Contra a Inglaterra, que é um time muito forte, jogando de maneira reativa. Contra a Geórgia, que é um time mais fraco, não tem gráfico. Contra a Espanha, que é um time mais forte, jogando de maneira reativa. Contra o Chipre, que é um time mais fraco, jogando propondo. Eu quero pegar aqui, e pelo visto eu não vou conseguir encontrar, um jogo de meio termo, onde a Escócia é mandante e o adversário ele é meio termo. Por exemplo, tem um amistoso entre Escócia e Polônia, que foi em 2022, março de 2022. Já se passaram mais de 2 anos. É difícil imaginar que a Escócia vai manter um comportamento desse estilo aqui, tá? Eu gostaria de pegar algo um pouco mais recente. Tem a Nations da temporada passada, uma Escócia e Ucrânia. Olha só, Escócia é um pouco mais dominante. Talvez... Vamos guardar essa informação? Vamos ver um pouquinho da Polônia agora, já que a gente falou da Escócia. A Polônia, na Euro, teve a seguinte participação. 4º lugar, num grupo com Áustria, França e Holanda, tudo bem. Caiu num grupo também bem safado, né? 2 derrotas e 1 empate. Teve um saldo de -3, perdeu para a equipe da Holanda de virada. Também marcou de contra-ataque. Olha o time traiçoeiro aqui, ó. Contra a Polônia, chegou a empatar o jogo, mas perdeu no final. E contra a França, empatou, né? A França não precisava da vitória, acabou empatando. Também foi uma participação bem fraca da Polônia na Euro. Nas eliminatórias da Euro, a Polônia ficou na 3ª colocação. Deve ter passado aqui, passou pela repescagem, né? E o grupo não era tão forte assim, com a Albânia, República Tcheca, Moldávia e Ilhas Faroé, não era tão forte. A Polônia não conseguiu vencer mais do que 3 jogos e a Polônia teve apenas... Nossa, o saldo de gols... Olha que curioso. Num grupo com Moldávia, Ilhas Faroé e República Tcheca, Albânia, o time da Polônia marcou 10 e sofreu 10 gols. Dá pra ver aqui, ó. Então, é um time frágil. É um time frágil, defensivamente. Somente a equipe da Moldávia e Ilhas Faroé... Moldávia sofreu a mesma quantidade de gols, mas a Ilhas Faroé sofreu um pouquinho mais. Então a Polônia também vem de um momento ruim na Euro e de uma eliminatórias da Euro num grupo até um pouco mais acessível do que a Escócia. Então olha para essa cotação da Escócia aqui, que é um pouco mais favorita, e eu concordo, tá? Por mais que a Escócia também não tenha feito uma boa Euro, mas a Escócia costuma se comportar de uma maneira mais reativa contra equipes mais dominantes, Espanha, França e etc. E a Alemanha. E a Escócia costuma propor um pouco mais do jogo,
jogar um pouco mais para cima, para frente, contra equipes um pouco mais acessíveis. Foi assim contra a Polônia no amistoso e também foi assim contra a Ucrânia. Então, acredito que dentro de casa, depois de ter feito uma Euro bem ruim, a Escócia vai ser cobrada. Os torcedores escoceses são muito fanáticos e a Escócia deve ter um pouco mais de iniciativa. Entretanto, a Polônia marcou na Euro, ficou num grupo muito safado, como eu falei, mas marcou contra a equipe da Áustria também de maneira reativa, tá? Então, a Polônia ela pode ser perigosa no contra-ataque. Ok? Eu não duvido nesse jogo, então, de um jogo para 2 gols. No máximo, não olharia para mais. Não quer dizer que não saia mais, tá? Mas no pré-live eu não olharia para mais do que 2 gols, porque a Escócia pode tentar começar a Euro bem com uma vitória e pode sair na frente e dar uma segurada. Porém, ao vir para cima, a Escócia pode sofrer nos contra-ataques. Esse ambas marcam aqui não me parece uma aposta tão ruim. E a cotação também não tá tão ruim assim, tá? De resto, é um jogo para mim para correção de preço. Para você que é um trader, atenção, se a marcação da Escócia não estiver muito bem encaixada, corre com o tia, porque é problema, a Polônia pode ser perigosa na velocidade e na bola aérea. A Escócia abusa muito da bola aérea, vai cruzar na área o tempo todo, principalmente se a Polônia estiver fechadinha. Cruzar na área e finalizar de fora, a Escócia vai fazer, porém a marcação, pressão tem que estar encaixada, senão a Polônia pode acabar dificultando as coisas. Para você que é um punter, eu gosto de um empate anula da Escócia, com uma cotação mais elevada, tá? Eu gosto. O que pode prejudicar a Escócia aqui é não estar fazendo uma boa marcação-pressão pós-perda, porque a Escócia vai alçar a bola na área, vai perder, teoricamente, essa bola, e ela precisa recuperar o quanto antes, ok? A Polônia, ela não é tão madura como os adversários recentes, né? Alemanha, Suíça, mas é uma equipe que sabe tocar bola, só que é frágil. E a Escócia, se martelar, pode acabar encontrando o seu gol, tá bom? Então, acho que aqui a gente já tem mais ou menos um viés pro lado da Escócia, principalmente jogando em casa. Sérvia e Espanha. Eu vou resumir esse jogo da mesma maneira que eu falei da Sérvia na Euro. Para quem não lembra, eu vou puxar aqui pra gente falar junto. A Sérvia fez uma Euro de acordo com o que a gente esperava, né? Por quê? Porque a Sérvia é uma seleção de muito nome para frente e muito frágil atrás. Esse foi o desempenho da Sérvia na Euro. Último lugar num grupo com Inglaterra, Dinamarca e Eslovênia. Dava para esperar mais? Dava. Deveria ter tomado até mais gols? Deveria. A Sérvia tomou menos gols do que eu esperava. Mas visivelmente foi uma equipe neutralizada. O ataque da Sérvia não conseguiu aparecer. Tanto é que no primeiro jogo contra a Inglaterra, tomou o primeiro gol, a Inglaterra recuou, a Sérvia veio para cima, mas não conseguiu marcar. No segundo jogo, se eu não me engano, foi um empate 1-1 com a Eslovênia. O empate veio lá no finalzinho. Um gol de cabeça do Jovic. Acho que foi do Jovic. Exato, Jovic no final. E contra a Dinamarca, um jogo xoxo, lento, que a Sérvia precisava da vitória para se classificar e simplesmente não conseguiu jogar. Então, assim, eu passei praticamente as eliminatórias da Euro inteira criticando a Sérvia, porque a Sérvia se classificou, mas tomou bastante gol, cedia muito espaço. E eu imaginei que o principal calcanhar de Aquiles da Sérvia na Euro fosse a defesa. E, na verdade, foi o ataque. A Sérvia veio com excelentes jogadores ofensivos e tem muitos bons jogadores ofensivos e não conseguiu entregar ofensivamente nem 25% do que se esperava dela. Quando a gente cita os jogadores de ataque da Sérvia que estavam presentes na Euro, Milinkovic-Savic, né, o Dusan Vlahovic, a gente acaba pensando numa equipe muito mais ofensiva. E não foi o que aconteceu. Talvez por isso a Sérvia tenha renovado seu plantel. Manteve aqui o Jovic, mas começou a chamar outros jogadores de ataque. Me parece que é uma tentativa de renovação, tá? Me parece que é uma tentativa de renovação. Tanto é que não chamou aqui os principais jogadores de ataque. Senti muita falta do Mitrovic, que tá voando no Al Hilal. Senti muita falta do Dusan Vlahovic, que voltou muito bem na Juventus. Mas o treinador não levou. Pelo menos é o que tá aqui, né? Posso estar falando uma besteira muito grande, mas pelo menos é o que tá aqui. Vou até consultar em outro site para dar uma olhada na lista. Mas eu acho que é isso mesmo. Exatamente. O Jovic, que é do Milan, é o principal jogador de ataque hoje da Sérvia, pelo menos com experiência, né? Então ainda é para mim uma seleção frágil na parte defensiva e ofensivamente já teve problemas na Euro e agora vai tentar uma renovação. E processo de renovação é sempre um processo muito doloroso. Vai enfrentar uma Espanha que fez uma Euro excelente, tanto é que foi a campeã, com destaque para o Nico Williams, que está jogando muito, permaneceu no Bilbao. Para um destaque também para o Lamine Yamal, né, que foi um dos principais jogadores da Euro, na minha opinião, que tem uma excelente qualidade
encontrar espaços com toque de bola, vai enfrentar uma defesa mais fechada, que vai tentar jogar para cima da Espanha com velocidade no contra-ataque e com bola aérea, mas é muito provável que a Espanha consiga um domínio muito grande do jogo por aqui. Para você que é um trader, para mim é um bom jogo para se pensar num back favorito, tá? Eu até vejo a Sérvia dificultando um pouco a vida da Espanha, mas eu não tô vendo a Sérvia surpreendendo tanto a Espanha. Eu vou ficar surpreso se acontecer, tá? Espanha é atual campeã da Nations e atual campeã da Euro. Muito boa equipe, tá? Eu acho que é muito mais fácil para a Espanha progredir com um bom trabalho do que inventar moda. Mudar alguma coisa não faz sentido, até porque o Mundial de 2026 está logo ali. Então é muito mais fácil a Espanha continuar utilizando essas competições entre as Copas do Mundo para poder se preparar. Então, quem precisa se renovar é a Sérvia. Muito mal na Euro, vai tentar fazer uma renovação, a Espanha não tem nada a ver com isso. Para mim, a Espanha é a favorita. O que você poderia fazer como um punter? Primeiro, Espanha saiu na frente, se torna um jogo interessante para pensar em gols, porque a Sérvia tem que se expor e a gente pode ter um cenário aqui de 2,5 gols, se a Espanha fizer um gol cedo. Não é um cenário ruim de se pensar, tá? Porém, eu ainda gosto mais de pensar numa Espanha vencendo com uma odd mais alta, tentar pensar numa Sérvia talvez se defendendo bem no primeiro tempo, forçando essa cotação da Espanha a subir e tentar buscar uma odd da Espanha mais alta, tá? Para buscar essa vitória da Espanha. Theo, a Sérvia abriu o placar na bola aérea, ou num contra-ataque, ou numa finalização de fora da área. Uma dupla chance da Espanha pode ser interessante, tá? Para buscar essa recuperação. Dinamarca e Suíça. Vamos dar uma olhada em como é que foram os jogos dessas duas equipes. Confesso que a Dinamarca já vinha me decepcionando há algum tempo, né? Mas vamos falar sobre ela. A primeira decepção que eu tive com a Dinamarca foi na Copa do Mundo, né? Para quem não se lembra, a Dinamarca ficou num grupo com Tunísia, Austrália e França. Tudo bem, a França aqui é uma potência, mas a Dinamarca podia ter apresentado um resultado muito melhor, não conseguiu nenhuma vitória sequer, nem classificou. Nas eliminatórias da Euro, a Dinamarca já ficou na primeira colocação, só teve 2 derrotas. Acho que foi para o Cazaquistão essa derrota e para a seleção da Irlanda do Norte. De resto, foi uma eliminatória muito tranquila e, convenhamos, né? Um grupo também bem acessível. Você ficar num grupo com San Marino, Irlanda do Norte, Cazaquistão, Finlândia, foi um grupo mais acessível. Porém, chegou na Euro, a Dinamarca ficou na segunda colocação num grupo que tinha Eslovênia e Sérvia, sem vencer nenhum jogo, empatando as 3 partidas. Foi para as oitavas de final enfrentando logo a Alemanha e acabou sendo eliminada. Não foi uma boa Euro da equipe da Dinamarca. Do lado da Suíça, a gente já tem uma surpresa um pouco mais agradável, né? Nas eliminatórias da Euro, a Suíça ficou na segunda colocação, também era um grupo acessível, enfrentando Bielorrússia, Kosovo, Andorra, mas tudo bem, a Suíça passou. Na Euro, de fato, a Suíça se classificou na segunda colocação num grupo chato, com Escócia, Hungria e Alemanha. Venceu a seleção da Hungria muito bem, empatou com a Alemanha. Foi uma das únicas equipes na fase de grupos, acho que foi a única equipe na fase de grupo que conseguiu segurar a Alemanha. A Alemanha teve 2 vitórias e um empate. Depois, acabou pegando nas oitavas a Itália e deu um couro na Itália. Não deu assim hipótese para a Itália jogar, né? Foi esse jogo aqui, ó, venceu por 2-0. Um primeiro tempo avassalador na seleção da Suíça e acabou eliminado para a Inglaterra. Poderia ter se classificado, né? Acabou sofrendo um gol logo em seguida, né? Do gol da Suíça. O Saka acabou marcando 5 minutos depois e aí, nos penais, o Akanji perdeu. No comecinho, a Inglaterra acabou passando. E eu acho que a Suíça tinha muito mais caldo para apresentar nessa Euro, tá? Se não fosse eliminada nos penais aqui, poderia ter ido muito mais longe, na minha opinião. Para mim, jogo parelho, porém, eu não olho com maus olhos uma Suíça conseguindo marcar gol aqui fora de casa. É uma Suíça hoje muito mais agressiva do que a gente estava acostumado, né? Costume de achar que a Suíça era só uma seleção defensiva. Pelo contrário, hoje é uma Suíça muito mais agressiva. O Embolo tem jogado muito bem, o Xhaka voltou a jogar muita bola no Leverkusen. O Vargas está jogando muito bola também, né? No Augsburg. Acho que era um jogador que estava embaixo, hoje já está em alta. O Freuler também, que jogou na Atalanta, que está no Bolonha. Para mim, é um bom time que pode marcar contra a Dinamarca. E eu vejo ambas marcam aqui com bons olhos, tá bom? Também não duvido de um over 1,5, com uma cotação mais elevada. E se fosse para abraçar uma das duas equipes, olha, eu juro para vocês, eu não sou de me abraçar em equipe no jogo parelho não, mas eu não duvido que a Suíça possa fazer um bom jogo, tá? Pelo menos uma dupla chance da Suíça. Não sei se valeria a pena. Assiste os primeiros minutos. Mas dá uma olhada, olha só. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a Dinamarca venceu um jogo por 1-0, um 0-0 e um 3-3.
tá? Então, essa dupla chance da Suíça não parece tão ruim assim, pelo que a Suíça se apresentou, né, na Euro. Eu acho que a Dinamarca ela tá muito mais em baixa, e a Dinamarca ela costuma ter muito crédito emocional, né, na nossa cabeça, por acabar pegando bons grupos nas eliminatórias, né, grupos mais acessíveis. Joga bem dentro de casa, tem sua força, empurra o adversário para trás, mas tem suas deficiências também. Não duvido que a Suíça possa marcar um gol por aqui. Para finalizar, na Série A da Nations, Portugal e Croácia. Portugal favorito, com uma cotação bem mais baixa. E eu acredito que aqui a gente tem um período de declínio já da Croácia, com seus nomes bem maduros, mas a Croácia já está chegando num processo final, assim, de safra, né? E Portugal eu já vejo uma renovação dando muito mais frutos, né? Já vejo Portugal numa era pós-Cristiano, por mais que o Cristiano ainda tenha sido convocado nessa última eliminatória, essa última convocação, né? Ronaldo, Félix, Leão, Jota, Pedro Neto, Pote, Trincão, todos estão aqui, mas eu já vejo Portugal dando mais frutos sem o Cristiano, né? Um Portugal mais rejuvenescido, e a Croácia um pouco mais amarrada naqueles jogadores antigos, né? Portugal teve uma Euro aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Portugal disputou a Euro, ficou na liderança do seu grupo, com Turquia, Geórgia e República Tcheca, passou algumas dificuldades, contra a República Tcheca teve que virar o jogo, para quem não se lembra, né? O Conceição, filho do treinador do Porto, Francisco Conceição, teve que virar o jogo no final. Depois venceu por 3-0 uma frágil Turquia, que já tinha feito gol contra e tudo mais. E contra a Geórgia acabou perdendo. Não precisava vencer para se classificar, mas mesmo assim tomou gol de contra-ataque. Depois, num outro contra-ataque, teve uma situação de pênalti. Portugal acabou passando mesmo assim na primeira colocação. Enfrentou a Eslovênia, passou nos penais, bateu muito bem os pênaltis, né? O goleiro de Portugal acabou defendendo. Vou até puxar o nome dele aqui. Foi o Diogo Costa. O goleiro de Portugal pegou muito. Acho que ele é goleiro do Porto, não é? Exatamente. Ele acabou pegando os 3 penais da Eslovênia, e foi curioso porque o Ilicic voltou naquele jogo, né? O Ilicic teve todos aqueles problemas emocionais, acabou perdendo o penal, e depois foi eliminado nas quartas de final para França. Nesse caso, o João Félix acabou perdendo o penal. Do lado da Croácia, a gente já teve uma participação da Euro bem pior, né? Uma Croácia que ficou com 2 empates e 1 derrota, num grupo com Itália, Espanha e Albânia. Tudo bem, um grupo era safado, é verdade. Depois, foi uma eliminação teoricamente sentida, porque eu acho que a principal chance da Croácia foi contra a Albânia. A Croácia chegou a virar o jogo contra a Albânia, saiu atrás, chegou a virar o jogo contra a Albânia, porém, aos 95 minutos, quando parecia que a Croácia iria jogar por um empate contra a Itália, a Albânia acabou empatando, e aí o empate contra a Itália, de fato, acabou dando a classificação para a equipe da Itália, né? Foi a própria Itália que classificou em segundo lugar. E foi um gosto amargo para a Croácia, porque o gol da Itália também saiu aqui, ó, aos 98. E para quem é rancoroso, para quem tem maldade, né, para quem tem um pouco de remorso, a Croácia foi eliminada na Euro mais ou menos ali do jeito que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo. E aí muita gente ficou feliz. Enfim, eu gostaria de ter visto a Croácia avançando, mas para mim já passa aquela sensação de fim de ciclo, né? A gente sabe que a Croácia tem bons jogadores, mas a gente tem aqui o Kramaric, que ainda dá um caldo no Hoffenheim, mas não é um jogador tão novo. O Petkovic também já não é um jogador tão novo. E os meio-campistas, o Modric e o Perisic, também já são jogadores mais idosos. Existe uma nova safra da Croácia, mas para dar liga mesmo do jeito que deu com esses velhinhos é muito mais difícil, né? Então, para mim, de fato, Portugal ele é mais favorito. Porém, existe alguma coisa aqui nessa seleção de Portugal que a gente tem que tomar cuidado. Na Euro isso apareceu direto. Aconteceu com frequência gols aleatórios, né? Gols de contra-ataque, gols do nada contra Portugal. Principalmente, eu vou tentar lembrar, acho que foi contra a Eslovênia. Acho que tem esse gráfico aqui desse jogo, ó. Foi esse jogo aqui, ó, da Eslovênia. Nesse jogo aqui, houveram 2 falhas tenebrosas, assim, de Portugal, mas a principal dela foi uma falha com o Pepe, que ele acabou se aposentando já da seleção. Jogou muita bola na Euro, mas teve uma falha crucial com a defesa do Diogo Costa, que acendeu um alerta para a desatenção da defesa de Portugal. E toda vez que eu vejo Portugal com uma cotação mais baixinha, eu fico um pé atrás. Então, para você que é um trader, que vem de todo assanhado para trabalhar a favor de Portugal, só dá uma verificada
em como Portugal está recuperando essa bola. Se Portugal detém ela, sobe linha e recupera com frequência. Se a Croácia não tem essa capacidade de tirar o ritmo do jogo, porque a Croácia faz isso ou fazia isso como ninguém. É uma possibilidade que a Croácia não esteja mais nesse nível? É uma possibilidade. Lembrando que a Croácia, se não me falha a memória, a Croácia chegou na final ou na semifinal da Nations do ano passado, tá? Temporada 24-25, temporada 22-24. Cadê? A Croácia disputou... Tenho quase certeza, deixa eu dar uma olhada aqui na Nations. Vamos olhar aqui junto comigo, ó. Temporada 22-24, a Croácia chegou na final contra a Espanha. Então, tirando a final da Copa do Mundo, né, de 2018, eu acho que foi a maior proximidade que a Croácia teve de levantar um troféu, para premiar essa geração. Então eu não sei que tipo de motivação que a Croácia vai ter agora na Nations, depois de ter perdido a final para a Espanha. E foi nos penais, né? Foi um 0-0 ainda para piorar. Mas dá uma olhada, porque tem duas características, como eu falei, que me preocupam. Primeiro é a desatenção de Portugal na marcação. E segundo, e tá até no dedo do meio porque é um problema maior, a possibilidade e a condição que a Croácia tem de tirar o ritmo do jogo. Ou seja, pode acontecer que Portugal entre muito forte, a Croácia consiga tirar esse ritmo do jogo, faça com que Portugal fique um pouco mais recuado, toque a bola mais no meio e a cotação de Portugal comece a subir. E você que é teimoso, principalmente no trade, às vezes não abandona a posição, quer abraçar, quer morrer abraçado em posição. Cuidado, tá? Cuidado, porque essas duas coisas podem se interligar, Portugal pode acabar tomando um gol por aqui. Eu não duvido do ambas marcam aqui também, e eu só trabalharia a favor de Portugal com, no trade, um controle total de Portugal durante alguns momentos, e como Panther com uma cotação mais elevada, dado ao risco que a Croácia tem de ser experiente, de conseguir fazer essa bola girar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa de Portugal, 2-1 para a Croácia, na casa da Croácia, 3-2 Portugal, na casa de Portugal, 4-1. Então perceba que nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 de fato, tivemos um jogo apenas sem o ambas marcam. De resto, esse foi um resultado, esse foi um cenário bem mais atrativo e o over 1,5 obviamente caminha lado a lado com uma cotação um pouquinho mais alta. Esses seriam os jogos que eu selecionaria para fazer, tá? Na Nations. Você vai ter aqui uma Eslováquia enfrentando a Estônia, que é a favorita. Você vai ter uma Bulgária fora de casa favorita contra a Bielorrússia. Você vai ter aqui uma Irlanda do Norte no jogo parelho contra Luxemburgo. A Suécia também, que é favorita contra o Azerbaijão, mas eu sinceramente colocaria todos esses jogos aqui, esses jogos como jogos complementares. Principalmente porque eles são todos no mesmo horário, tá? Theo, eu quero fazer uma filtragem nos jogos da Série A para poder selecionar 2 só para trabalhar. Eu olharia Sérvia, Espanha e Portugal, Croácia. Mas é por sua conta. Também temos San Marino e Liechtenstein na última divisão aqui da Nations, mas eu não preciso nem dizer que é enfim, é uma briga de foice no escuro, né? Não preciso nem dizer. Vamos finalizar com Bolívia e Venezuela antes de a gente falar da Série A. Eu tenho aqui o PDF de apoio das eliminatórias da Copa, principalmente por parte aqui da América do Sul. A Venezuela, apesar de aparentar estar numa fase ruim por conta do desempenho fora de casa, para quem não se lembra, deixa eu pegar aqui a tabela de classificação, a Venezuela ocupa hoje uma posição superior à do Brasil, tá? A Venezuela está na 4ª colocação, o Brasil está em 6º. A Venezuela tem apenas uma derrota, e essa derrota foi fora de casa, tá? Se não me falha a memória, a Venezuela perdeu para a equipe do... acho que foi para a Argentina, não tenho certeza se foi para a Argentina. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro da tabela da Venezuela, porque teve muitos jogos para trás, né? A Venezuela fez alguns amistosos contra Colômbia, contra Itália, mas eu acho que a derrota foi contra a Colômbia, exatamente aqui, ó, 1-0 para a Colômbia no início das eliminatórias. Logo depois, a Venezuela não perdeu mais, venceu o Paraguai, empatou com o Brasil na casa do Brasil, venceu o Chile por 3-0, empatou com o Equador e depois empatou com o Peru fora de casa. Fez alguns amistosos não tão bons, porém entrou na Copa América com o pé na porta, vencendo o Equador de virada, venceu o México, venceu a Jamaica e acabou sendo eliminada nos penais para a seleção do Canadá. Uma pena, né? Uma pena, porque teria disputado as semifinais com a Argentina. Infelizmente, não passou. É uma seleção muito bem treinada pelo Batista. Como é o nome dele? Primeiro nome mesmo? Fernando, né? Fernando Batista, treinador argentino. Na minha opinião, eu já tinha falado isso para vocês na Copa América. A Venezuela vem para surpreender e eu não duvido que a Venezuela possa de novo continuar surpreendendo na Copa América. Qual que é o grande problema aqui, o grande calcanhar de Aquiles? Voltando aqui para o PDF de apoio. A Bolívia, ela se abraça na altitude de La Paz.
no Hernando Siles, que é onde joga o Bolívar, que é onde joga o The Strongest. E muito dificilmente a Venezuela vai conseguir ter um bom desempenho nessa altitude. Então, essa cotação da Bolívia, ela não é errada, porque ela carrega toda a questão da altitude aqui, né? Se a gente for parar para pensar, eu não me lembro se... Acho que tem aqui, ó. A Bolívia jogou nas eliminatórias contra o Peru, venceu por 2-0 e teve mais alguns jogos dentro de casa que eu queria observar para saber se ela está fazendo bom uso ou não desse mando de campo. Ó, 3 jogos em casa, 2 derrotas e apenas uma vitória que foi contra a seleção peruana. Então não é sempre que a Bolívia consegue fazer jus à questão da altitude, principalmente quando pega equipes mais difíceis, como foi o caso da Argentina. Mas contra a Venezuela, mesmo a Venezuela vivendo um bom momento, eu ainda acho que a altitude faz muita diferença, tá? Isso não quer dizer que a Bolívia vai golear a Venezuela, mas eu acho que essa cotação ela é justa. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa da Bolívia, vamos lá, ó, 3-1. 3-1 para Venezuela, 4-2 para Bolívia, 3-2 para Bolívia. Perceba que somente em um jogo, não, foram 2, a Bolívia conseguiu vencer por 2 gols de diferença. Então talvez um handicap asiático mais 1,25 para Venezuela não seja ruim. Para a Venezuela não perder por mais do que 2 gols de diferença. Se perder por 2, você perde metade. Agora, se você quiser olhar para o lado da Bolívia pensando na altitude, com uma cotação um pouco mais alta pode ser interessante. Quem sabe, tá? Porque geralmente times que vão na altitude, eles tentam segurar bem no primeiro tempo, mas o segundo tempo é difícil demais. A respiração não né? Você puxa o ar não vem. Então eu acredito que se você pegar uma Bolívia com uma cotação acima de 2,20, 2,30 no segundo tempo precisando vencer, porque tá mal nas eliminatórias, não é ruim pensar nessa vitória da Bolívia. Vou colocar como correção de preço aqui, tá? Por último, Argentina e Chile. Tem um contexto já de rivalidade muito grande. Jogando na casa da Argentina, então, o Chile vai comer o pão que o diabo amassou. Não estou dizendo que não pode, pelo menos, complicar a vida da Argentina, mas vai ser uma situação horrível. Por quê? O Chile foi o responsável, né, por aquele choro do Messi, aquela situação de 2 Copa Américas que a Argentina não conseguiu vencer, eliminações da Copa América para cima do Chile. E aí tem toda essa gana, né? Tem todo esse rancor. E jogando em casa, a torcida argentina vai fazer um inferno na cabeça do Chile. Então, para mim, esse back favorito ele tem um sentido maior. É claro que o Chile vem para jogar de maneira defensiva, para poder contra-atacar. E a Argentina pode ficar martelando. A Argentina não está sendo uma equipe goleadora nessas eliminatórias. Então, dá para tentar buscar uma cotação mais alta da Argentina se você conseguir encontrar um Chile bem defensivamente. Mas como um trader, dentro do primeiro tempo, se o Chile não conseguir sair para o jogo, se ele for de fato engolido, esse back favorito pode ser bem interessante. Não vou te indicar gols aqui, porque geralmente a Argentina não é de marcar tantos gols. O que pode impulsionar a Argentina para marcar mais gols aqui seria uma situação onde o Chile tomasse um gol cedo, saísse para o jogo, perdesse, né, a questão emocional por conta da torcida, e a Argentina poderia empilhar gol aqui. Seria uma situação bem desagradável para o Chile e, obviamente, muito agradável para o torcedor da Argentina. Mas eu venho mais com esse intuito de trabalhar a favor. Tá bom? Fechando com o Campeonato Brasileiro Série A, Série B primeiro, vai. O Paysandu enfrenta o Amazonas. Utilizando aqui o PDF de apoio, o Amazonas venceu apenas uma partida fora de casa. O Paysandu já venceu 3 e vinha de um período sem derrota, perdeu 2 seguidas. Não são equipes confiáveis, mas eu gosto muito mais do Amazonas em casa do que fora, tá? Só que o Paysandu em casa é um dos piores mandantes. Uma equipe que empata muito, que tomou mais gols do que marcou. Eu não tenho certeza se a gente consegue confiar nesse Paysandu, tá? Eu ficaria um pouco mais ressabiado. Acho que um jogo para correção de preço. Olha só, o Paysandu não tem um ataque tão efetivo, não chega nem a um gol por jogo. Precisa de um pouquinho menos de finalização para marcar, mas não é tanto diferente assim. Primeiro tempo ele não é totalmente superior à equipe do Amazonas. Segundo tempo também não. Inclusive toma mais gols no segundo tempo do que o Amazonas. Então é difícil confiável. Eu sinceramente acho que é um jogo para complemento, nem para correção de preço. O principal jogo aqui no cenário brasileiro é Cuiabá e Juventude. Vamos falar sobre ele então. O Cuiabá vem de uma vitória dentro de casa, né? Já chegou a 2 na competição. Uma equipe que fez muito bonito fora de casa contra Flamengo, contra São Paulo, contra Bahia, que vem de um cacete, né, contra o Palmeiras, tomou um cacete aqui de 5-0, depois venceu o Criciúma em casa, mas se a gente pegar o histórico recente em casa, ó, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Palestino na Sul-Americana, perdeu para o Paranaense, perdeu para o Grêmio e tomou gol do Criciúma. Então uma equipe que vem tomando gol com frequência, mas também vem marcando. Somente contra o Fluminense não marcou. Então, esse ambas marcam não me parece ruim. O grande problema desse ambas marcam é o Juventude, né? O Juventude ele vinha de uma vitória fora de casa surpreendente contra o CAP.
contra o Atlético Paranaense. Perdeu pro Goianiense, mas perdeu marcando gol. Se a gente pega o Juventude fora de casa, marcou contra o Corinthians, marcou contra o Fluminense 2 na Copa do Brasil, marcou contra o Inter na Série A, 2 contra o Atlético Paranaense na vitória e 1 contra o Goianiense. Então, de fato, esse ambas marcam não é ruim de se pensar, assim como um over 1,5 mais alto. Essa cotação de 1,90, no entanto, me preocupa, porque o Cuiabá só venceu 2 em casa. O Juventude venceu apenas 1. Eu sei que a gente tem o jogo da volta do Juventude contra o Corinthians na Copa do Brasil no dia 11. E eu não sei até que ponto o Juventude ele vai escolher poupar alguns jogadores. Esse é o problema, né? Você verifica na escalação, fica aí um para casa para você, se o Juventude ele vai poupar jogadores ou não contra o Cuiabá. O Cuiabá não tem mais nada para disputar, a não ser a Série A. Então vai ser o foco total aqui no Campeonato Brasileiro. O time do Cuiabá, nesse momento, está dentro da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos do que 2 jogos a menos do que o Corinthians, né? E pode se aproximar, mas sinceramente, se o Juventude não poupar jogadores, eu acho essa cotação do Cuiabá baixa, e eu acho aqui que o favorito pode se complicar, tá? Porque apesar do Cuiabá jogar em casa, o Cuiabá não faz uma excelente campanha dentro de casa. Olha só, o Cuiabá não sai na frente com tanta frequência, sofreu muito mais gols do que marcou, ficou 50% dos jogos sem marcar. Juventude, apesar de sofrer em todos os jogos, ele falha pouco em marcar gol. O primeiro tempo do Juventude é ligeiramente até melhor, com mais vitórias, e o segundo tempo, muito mais gols sofridos por parte do Juventude, mas também com mais vitórias. Então, para mim, teria que ser um jogo parelho. O mercado coloca o Cuiabá como favorito, a não ser que eu esteja perdendo alguma informação, e eu vou até catar aqui de novo, para ver se eu tenho algum tipo de informação de escalação, ó. Deixa eu ver se alguém me fala alguma coisa, mas eu acho que não. Eu tô achando que o time do Juventude, ele pode vir completo, tá? Tô achando que ele pode vir completo, porque o jogo contra o Corinthians é só no dia 11. Você dá uma olhada, dá uma verificada para ver se alguém vai ficar de fora. Do lado da Juventude, ó, tem vários jogadores aqui de fora, mas a maioria já estavam machucados. O único suspenso aqui é o Rodrigo San. Do lado do Cuiabá, suspenso é o Fernando Sobral, o Walter, goleiro, e o Isidro Pita. Esse Isidro Pita, ele deve estar na seleção, né? Ele deve estar na seleção do Paraguai, se não me falha a memória. Isso é um desfalque importante para o Cuiabá, o Pita, e isso faz com que, de fato, esse favorito aqui possa se complicar, tá? Eu olharia muito mais para o ambas marcam, com todo respeito à equipe do Cuiabá. É isso, eu não vou acrescentar tantos jogos complementares a mais, porque a gente já tem uma lista bem vasta, né? E seria procurar mais pelo em ovo. Eu vejo vocês amanhã, então. O espaço está aberto aí para vocês. Não esquece, o link das estratégias do radar está aqui embaixo. Não esquece também que o meu curso está aqui, completamente gratuito, no link abaixo. Se você quiser se tornar membro do canal para ter acesso ao PDF de apoio, o link também está aqui embaixo. Se você não tem conta na Exchange da Betfair, eu vou deixar um link aqui embaixo para você aproveitar também um bônus exclusivo para Exchange, que eu lutei muito para vocês conseguirem, tá? Esse bônus. Lembrando que a Betfair agora está regulamentada no Brasil, já inseriu também a sua aplicação na legislação da Exchange, então não vai sair do Brasil, como foi falado, ela vai continuar e, obviamente, é uma excelente opção para você que é um trader. E também já foi desbloqueado as casas de apostas e as exchanges no estado do Rio, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.